Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós tivemos um probleminha aí na nossa conexão, mas já voltamos. Como eu estava falando, nós vamos estar fazendo a live agora com o Tiago. O Tiago que tem duas formações, ele é formado tanto como professor de educação física como fisioterapeuta, está concluindo o mestrado agora também nessa área. Ele faz um trabalho aí voltado para a saúde, e nós que ainda estamos nesse processo de quarentena, onde muitas pessoas não estão conseguindo se exercitar, sair de casa. Digo isso de modo especial com relação às pessoas idosas, né, que essas estão nesse processo de quarentena ainda maior. Então nós convidamos o Tiago para estar conversando com a gente na tarde de hoje. Nós vamos fazer o convite aqui para o Tiago. Tá entrando aí para a gente estar podendo bater esse papo. Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas. Oi, Tiago, Tudo bem? Olá, Paula, tudo bem? Como vai? Certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer, uma satisfação estar falando desse tema que é a minha área de estudo, né? É a minha vida isso. Muito obrado, viu? Eu que fico feliz. Está dando eco aqui. Eu não sei se é o seu computador ou o meu. Acho que o teu está um pouquinho alto. Abaixei um pouquinho o volume, deu certo? Acho que agora nós vamos conseguir conversar bem. Tiago, nós vamos começar essa conversa. Você sabe que a gente está... Não sei se é o meu aqui. Deixa eu tentar abaixar o volume aqui. Aí, já baixei. Tiago, nós vamos começar essa conversa falando aí sobre esse momento de quarentena, né, onde muitas pessoas não estão conseguindo se exercitar, né, fora de casa. Eu queria que você começasse a falar sobre esse assunto, enfim, como que a pessoa pode estar organizando a sua rotina dentro de casa para se exercitar. Legal, Paulo. Bacana. Realmente, nesse período de quarentena é uma situação totalmente atípica, né, que nós estamos vivenciando, e é de extrema importância que as pessoas elas se mantenham fisicamente ativas nesse período. Porque a gente sabe de todas as repercussões negativas que acontecem quando a gente deixa de praticar as atividades físicas cotidianas nossas, né? Então, a gente precisa criar mecanismos dentro desse período de quarentena para que a gente mantenha esse ativo. É importante que a gente faça rotinas. A palavra de ordem nesse sentido é criar uma rotina. Se eu estou ausente das minhas atividades profissionais e das minhas atividades esportivas fora de casa, é importante que eu faça uma rotina, que eu reserve um tempo do meu dia para que eu faça uma atividade física, um exercício físico, seja ele de qualquer natureza que seja dentro da sua própria casa ou em um ambiente adequado para isso, né? Dentro das ordens sanitárias atuais. Então, é importantíssimo que se mantenha ativo e é importante que seja feita uma rotina. Separar dias e horários específicos para que seja feito. Com isso, a gente consegue organizar e se manter ativo. Então, rotina seria a palavra de ordem aqui, Paula. E, Tiago, o que você pode sugerir em termos de exercícios físicos, né, para as pessoas, assim, o que elas poderiam estar fazendo dentro de casa, essa rotina que ela deveria estabelecer? Perfeitamente. Bom, é importante que a gente saiba e entenda que o exercício físico, o movimento, ele faz parte do ser humano. O ser humano é um ser que ele nasceu para se movimentar, ele aprende pelo movimento, ele faz tudo, ele se comunica com o mundo através do movimento. Então, é inerente à movimentação do ser humano.
Quando a gente fala de exercícios físicos específicos, a gente precisa entender que, assim como um medicamento, nem todo exercício é bom para toda situação. Tá? Partindo desse princípio, a melhor escolha para a prática de exercícios nesse período ou em qualquer outro período é a prática de um exercício sob a orientação de um profissional capacitado e adequado para isso. Por quê? Previamente, antes da prática específica de exercício físico, é importante que este profissional ele consiga pontuar e avaliar quais são os melhores exercícios para este aluno, para este cliente, para esta pessoa, para que ele consiga obter os melhores resultados dentro da prática. Então, quando a gente fala isso, seria num cenário ideal. Tá? Porém, nós estamos numa situação atípica. Nós estamos num contexto totalmente atípico. Então, baseado nisso, a gente pode e deve se movimentar em casa. Então, como a gente não tem um profissional para estar orientando da melhor forma possível, eu aconselho o quê? Que a gente crie aquela rotina que eu citei anteriormente e dentro dessa rotina a gente utilize na nossa casa movimentos que já são familiares para a gente. Agora não é uma hora da gente tentar inventar nenhum tipo de atividade diferente. A gente tem que manter o que a gente já faz. Isso é muito importante, né, Thiago? As pessoas terem essa consciência. Eu não sei porque hoje está dando erro, mas vamos lá, porque o tema é muito importante. A pessoa ter essa consciência, porque tem gente que, de repente, na quarentena, resolve fazer uma atividade que nunca fez na vida, só assistindo vídeo. Isso é preocupante. Então, que ela procure, aí, como você está falando, ela fazer algo que ela já está acostumada a fazer, tipo caminhada. Exatamente, Paula, exatamente. Esse é um problema que, às vezes, a gente enfrenta, e nesse período de pandemia está acontecendo bastante isso. Alguns colegas, a gente que vê na internet, nas redes sociais, dando dicas, com certeza, na maior boa vontade, para ajudar as pessoas a se manterem ativas, para a qualidade de vida, etc. Porém, como eu citei, nem todo exercício é bom para tudo. Por exemplo, um indivíduo que tem uma DPOC, ou seja, uma bronquite, uma asma, uma coisa que está mais aguda nesse segmento, se ele começar a realizar, por exemplo, exercícios respiratórios, isso pode ter um efeito contrário. Ele pode não se beneficiar dessa prática e, pelo contrário, pode agravar um quadro patológico. Por quê? Porque aquele exercício não está sendo adequado para o caso específico dele. Então, é importante que a gente deixar claro isso, que você bem colocou, que a gente procure, por práticas nesse momento, como a gente não tem uma orientação profissional bem colocada, que a gente procure manter-se ativo já com atividades que a gente é habituado a fazer. Por exemplo, uma caminhada. Eu vou sentar e levantar da cadeira da minha casa, do meu sofá, que são atividades que você já faz no dia a dia. Aí você pega esses tipos de atividades, você sistematiza ela, ou seja, coloca numa rotina, como eu falei. Outro exemplo, vou segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã às 8h30 da manhã, eu vou ir até o meu portão e voltar durante 30 minutos. Perfeito. A pessoa já está contemplando uma atividade física que é familiar a ela não vai correr nenhum risco de se machucar ou ter algum problema, e ela vai sim estar obtendo benefícios dessa prática. Então esse é um ponto bem importante da gente deixar claro, que agora não é hora da gente inventar, né? É fazer o que a gente já está habituado, e o contraponto disso é o quê? É também não parar. A gente não pode deixar, para quem já pratica atividade física, o exercício físico, a gente não pode deixar de fazer. E quem não faz, pode sim começar um programa de atividade física agora, mas respeitando essas dicas aí que eu falei. Utilizar movimentos que a gente já faz no nosso dia a dia, para não correr riscos desnecessários. E, pegando esse gancho aqui, Paula, porque hoje em dia a gente sabe, né, a literatura científica sobre exercício físico mostra para a gente
que o exercício físico ele tem uma ação muito benéfica sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema que defende o nosso corpo de agentes externos, por exemplo, bactérias, vírus, e nesse momento é fundamental que a gente mantenha o nosso sistema imunológico muito ávido, muito ativo. Por quê? A pandemia que nos assola, né, através do Covid-19, ele é um vírus. Então, se a gente tem um sistema imunológico ativo, responsivo, nós teremos capacidade e condições de combater uma possível infecção com muito mais propriedade. Então, o nosso corpo vai ficar muito mais... Sim. Você, assim, é fantástico falar com você, porque você tem muito conhecimento. Eu ia perguntar dessa questão da imunidade, eu quero reforçar isso para quem está assistindo essa live, da importância do exercício, exatamente porque nós estamos falando dessa questão de imunidade. Muita gente tomando vitamina C, vitamina D, que é importantíssimo para a gente garantir a imunidade, caso venha a pegar o coronavírus, pelo menos está com a imunidade melhor para enfrentar esse vírus. E você falando isso de uma forma tão apropriada, que é com relação ao exercício físico e a importância dele para criar essa imunidade no nosso organismo. Perfeito. É um ponto muito importante de ser colocado, dessa relação de exercício, Paula, com a imunidade. A gente sabe, né, de toda a literatura já é bem extensa nisso, né, e já mostra isso para a gente. Então, o exercício físico, ele consegue modular, ele consegue elevar o nosso sistema imunológico a patamares muito bons. Tem algumas observações importantes quando a gente fala de exercício do sistema imunológico. Por exemplo, algo importante que às vezes sempre a gente tem que levar em consideração do exercício do sistema imunológico é a seguinte situação, Paula. A intensidade com a qual o exercício é feito, ele pode variar a resposta do sistema imunológico. Como isso funciona? O exercício, para a gente obter os melhores resultados dele, falando da relação com o sistema imunológico, são exercícios de intensidades moderadas. Intensidade, para a gente entender o que é a intensidade de um exercício, é o quão difícil é esse exercício, é o quão exigente é aquele exercício proporciona para a gente. Então, exercícios de intensidade moderada, eles conseguem elevar o nosso sistema imunológico a uma taxa tal que nos protege de infecção de vários micro-organismos. Então, por isso que eu falei na fala anterior, quando nós estávamos falando de se a pessoa pode se exercitar em casa, sim, ela pode, mas com bom senso e com atividades já familiares a ela. Por quê? Porque ela consegue, com essas atividades familiares, fazê-lo de forma moderada. Porque se a gente faz um exercício de forma intensa, muito cansativo, o efeito acontece ao contrário no sistema imunológico, Paula. Ao invés do nosso sistema imunológico aumentar, ele tem uma depressão. E isso é bastante problemático. Por quê? Essa depressão do sistema imunológico pós um exercício muito vigoroso, muito intenso, em situações normais do dia a dia, é totalmente assimilável. O nosso corpo passa por isso tranquilamente e já retorna a padrões basais. Mas, novamente, como estamos numa situação atípica, a gente não pode facilitar nenhum tipo de situação. Então, principalmente as vias aéreas superiores, que compõem de faringe, laringe, cavidade nasal e nariz, quando a gente deprime o sistema imunológico, ela fica altamente suscetível a infecções. Então, a intensidade do exercício ela é fundamental quando a gente fala da imunidade. Resumindo, exercícios moderados, eles aumentam drasticamente a imunidade da gente, de 100 até 300%, 30 minutos após o exercício já. Então, olha o quão responsivo é e o quão protegido a gente fica. Isso é uma resposta aguda, Paula. E a gente tem que pensar também
que então eu fiz um exercício moderado durante 30 minutos, que seja, o meu sistema imunológico ele aumenta de 100 a 300%. Um marcador, que é os leucócitos, né? Nós temos outros marcadores, ele aumenta. E depois de 2... Pois não. Isso é muito importante. Eu quero reforçar isso para as pessoas. Quero pedir desculpa porque eu acho que eu estou com eco aqui, não sei porquê. Mas a gente começou essas lives, acho que já é a terceira live, quero pedir para quem está me acompanhando. Mas o tema é muito importante porque nós vamos continuar falando sobre isso. A próxima vez espero estar arrumando, chamando alguém aí para me ajudar nessa questão. Mas é importante frisar isso. De repente a pessoa acha que vai começar a fazer exercício, começa a fazer sem nunca ter feito, é o que você falou, antes fazer de uma forma adequada, devagar, e de forma contínua, do que de forma excessiva. De repente querer aí comprar pezinhos, começar a fazer em casa sem nunca ter usado pezinho. É muito importante que a população que está nos assistindo, enfim, que depois vai ver, porque a gente sempre deixa gravado, entender isso. De repente você, igual você falou, marcar meia hora, indo e voltando até o portão de casa, ou quem de repente tiver uma área, poder fazer uma comida ali nessa área de uma forma mais contida, sem ficar, correu uma hora, nunca correu na vida. Isso é muito importante que você está colocando. Eu queria, olha, um monte de pergunta, nós estamos aqui, o que seria recomendado a quem tem desgaste na patela? Marcos Quinho, quero agradecer a presença do Marcos aqui na nossa live. E ele está perguntando o que é recomendado a quem tem desgaste na patela. Bacana. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Realmente, essa é uma condição, né? O desgaste cartilaginoso, a artrose, né? Mais especificamente, é bem comum, é uma situação bem comum da gente encontrar na prática clínica. Porém, essa é uma situação especial. É uma situação especial porque, como a gente tinha falado, tem alguns elementos aí mais complicadores, que é esse próprio desgaste na patela. Então, exercícios direcionados para essa condição, eles são mais viáveis. E para a gente achar os exercícios mais viáveis, é importante que se passe primeiro por uma triagem, uma consulta específica para verificar quais as melhores ações a serem abordadas nesse caso. De uma forma geral, são exercícios onde que a gente consiga ganhar força da musculatura, principalmente a musculatura extensora do joelho, né, chamada de quadríceps, e a partir disso, a gente consegue buscar outros elementos dentro da capacidade de força, que é um controle neuromuscular, uma amplitude de movimento mais adequada, enfim, de uma forma geral, a gente precisa ganhar força, mas a partir deste ponto, a gente tem que ir avançando na terapêutica. Então, é um caso específico, comum, né? Mas bem específico no tipo de atividade, porque indivíduos diferentes, Marcos, eles podem ter a mesma condição de desgaste patelofemoral, porém as abordagens serem diferentes, porque indivíduos diferentes necessitam de abordagens diferentes em graus diferentes, tá ok? Tem uma pergunta aqui também, o que ajudaria a criar ânimo e manter uma alimentação mais saudável? Bacana. Essa é uma grande tríade, né? Exercício, alimentação e descanso. É fundamental que, para a gente criar ânimo e para a gente poder avançar nesses quesitos, volta na primeira fala, é fundamental rotina. Rotina não de exercícios serem os mesmos sempre, mas a pessoa conseguir criar momentos e tirar momentos do dia dela e da semana dela específicos para essa prática. Então, do ponto de vista de exercício, a criação de rotinas é uma coisa bastante óbvia, né? Mas assim, tem uma funcionalidade muito grande. Você criar uma rotina de que naquele dia e naquele horário eu vou conseguir, eu vou fazer o meu exercício. E aí, você aliar isso também a um controle alimentar. Aí o controle alimentar tem profissionais mais capacitados para isso, que são os nutricionistas, né? Mas que, sem dúvida, a união de exercícios e alimentação é
o segredo para conquistar uma mudança num status qualquer que seja, tá? Então é fundamental que vá por essas duas vertentes, exercício e alimentação. Tiago, acho que todo mundo sabe da tua capacidade, enfim, dos teus estudos, que você demonstra aí com o seu conhecimento, que você está realmente preocupado e explicando para todo mundo que está assistindo aí a live, que agora não é hora de ficar também criando muita novidade, agora é hora de você fazer o que você está acostumado a fazer, e quem nunca fez exercício, fazer o mínimo, e tentar manter essa rotina, né, de tentar ir fazer exercício em torno de meia hora, uma hora, mas nada muito intenso, porque como você explicou, depois você pode falar, Paula, foi bem isso que eu quis dizer, que foi pelo menos o que eu entendi, que não pode ser nada muito intenso, porque na verdade a continuidade do exercício, o exercício sendo feito de forma contínua, nesse momento é muito mais importante para adquirir imunidade do que a intensidade, é isso, né? Exatamente. É muito mais interessante, Paula, que esses exercícios sejam feitos, bem como você falou, sejam feitos com uma frequência maior, numa intensidade menor. Isso vai beneficiar muito o sistema imunológico nesse momento, além de uma criação de rotina e de melhorar aspectos não físicos, que são os aspectos relacionados à motivação mental, como o próprio colega fez a pergunta, de ânimo, controle de ansiedade, melhora de estados de depressão, estresse. Então, tudo isso, quando você faz exercícios de menor intensidade, porém com uma frequência maior, ou seja, mais vezes na semana, isso tem uma resposta mais adequada. Então, o bom senso na prática do exercício é fundamental. Aqui tem mais uma pergunta da Bianca. Além da musculação, qual exercícios fortalece a musculatura para quem tem problemas de coluna e no joelho? Bacana. Bom, a coluna e joelho são as articulações e regiões mais problemáticas do corpo humano, devido à nossa atividade contemporânea, ao nosso estilo de vida. É importante quando a gente vai trabalhar e vai pensar na estimulação para melhorar uma condição de dores inespecíficas na coluna, é importante a gente melhorar a força de todo o complexo do tronco, da coluna lombar. Toda a musculatura de trás das costas e da frente, né, da barriga e das costas, além da musculatura de todo o membro inferior, quadril, joelho, tornozelo, porque existe uma relação muito grande entre todos esses segmentos corporais. Então, é fundamental que a gente melhore a força dos segmentos, desde das costas, abdômen, coxas, quadril, até lá embaixo nos tornozelos. Tiago, eu queria que você falasse um pouco também, que eu gosto muito desse estudo, que você tem conhecimento, acho que especialmente nesse momento, para os nossos idosos, acho que caiu. Tá rodando aqui. Voltou, Tiago, estava rodando aqui a tua internet. Eu queria que você falasse um pouquinho também com relação aos idosos, que eu acho muito importante, os estudos que existem da importância do exercício físico. Independente da pandemia, como a gente tem que incentivar os nossos idosos a se exercitarem, os dados que já existem hoje, né, provados da importância do exercício físico para o idoso. É melhor você fazer exercício que tomar remédio. Eu faço um pouquinho disso comigo também. Ótimo, ótimo, perfeito. Essa sua fala foi perfeita, Paulo. Na medida do possível, é muito melhor a gente fazer exercício do que tomar remédio. A população idosa é uma população que cresce e vai crescer cada vez mais, tá? E com o avançar do tempo, a gente sabe do declínio das capacidades físicas com o avançar da idade. Declínio nas funções motoras e funções cognitivas. O indivíduo, ele vai perdendo força, vai perdendo amplitude de movimento, ele vai ficando mais rígido o locomover dele. E essa população é uma população extremamente importante da gente dar atenção, da gente trabalhar com ela. Por quê? O exercício físico, quando colocado para esses indivíduos, ele tem um potencial de melhorar a qualidade de vida dessa população de uma forma absurda. Por quê? Independente da idade, o corpo desse idoso, quando ele é submetido a um exercício específico, a um programa, ele vai responder também como um indivíduo jovem. Mais lento, obviamente, a resposta, porém ele vai responder de forma igual. E para esses indivíduos idosos,
é fundamental para a qualidade de vida e para a longevidade deles, que seja, sim, dentro de fazer todo o possível para que se mantenha fisicamente ativos e que se exercite diariamente. E aí a gente sabe que dentro do envelhecimento tem condições patológicas específicas, que aí se faz necessário, Paula, uma triagem um pouco melhor para a gente conseguir verificar os melhores exercícios para esse idoso, como a gente estava falando neste momento de pandemia. Porém, os idosos eles vão se beneficiar de atividades variadas, tanto as atividades com caráter aeróbio, caminhada, bicicleta, natação, quanto exercício de caráter anaeróbio, musculação. Então, só para desmistificar e tirar esses estigmas, o idoso ele deve fazer a musculação, ele deve fazer a caminhada, a natação dentro das possibilidades dele. Então, para quê? Como eu falei, evitar problemas maiores e melhorar a qualidade de vida dele. Como a gente já até conversou, essa população ela tem uma propensão a quedas muito grande. E as quedas são um elemento chave na sobrevida desses idosos. Então, se a gente melhora a condição física deles, a gente evita que esses idosos caiam e, consequentemente a isso, desenvolvam outras condições que podem até levá-los à morte mais precoce. Então, é de fundamental importância, Paula. E uma dica muito importante, você que conhece, né, algum idoso, tem aí algum parente idoso, incentivar, não só agora durante a pandemia, mas posteriormente, que façam o exercício físico, né? É muito importante esse exercício físico, essa rotina, como você falou. Agora na pandemia, faça essa rotina, estabeleça uma rotina. Tiago, se você baixar um pouco o seu som, a gente pode diminuir um pouco o meu eco aqui. Acho que melhorou. Está me ouvindo? Bem baixinho. Está me ouvindo, Tiago? Eu vou colocar o fone para ver se fica melhor, Paulo. Só um instantinho. Não, mas agora parou o eco, eu acho. Parou? Tá. Acho que sim. Porque, Tiago, a gente tem que prestar esse serviço também, explicar para os nossos idosos a necessidade de se exercitar, né, para as famílias, enfim. Que não é porque a pessoa envelheceu que tem que fazer só crochê. Importantíssimo também que ela se exercite. Porque o exercício, como você falou, ele vai permitir até que essa pessoa desenvolva as atividades de uma forma melhor, tenha mais dificuldade de cair, e isso é provado cientificamente. Então, que a gente incentive os nossos idosos nesse momento da pandemia, que seja exercício simples, como você mesmo disse. Nós não podemos inovar agora porque nós não queremos, inclusive, que ninguém se machuque nesse período, né? Nós queremos que as pessoas tenham uma regularidade, enfim, mas que façam coisas simples, estabeleçam uma rotina, nem que seja de caminhar até a porta, pelo menos por meia hora, ou de dar uma volta no quarteirão, enfim, nós precisamos estabelecer aí alguns exercícios básicos. Queria que você falasse aí mais alguma dica que você entende importante. Queria muito te agradecer. Eu acho que a live é bem produtiva quando a gente traz essas informações, onde a gente deixa claro que agora é um momento de se manter em casa, mas não podemos esquecer que o exercício físico ajuda em todos os sentidos, inclusive em termos de estresse, em termos de qualidade de vida, né? Exatamente, Paula. Bom, a gente tem um universo muito grande quando a gente fala de exercícios físicos, né? Mas como eu disse anteriormente, o movimento ele é natural do ser humano. O ser humano foi feito para se movimentar. Então é importante, é imprescindível e imperativo que nos mantermos ativos. O bom senso, principalmente dentro desse momento de pandemia, para a prática do exercício, ela é fundamental. Quem já pratica, continua praticando dentro das orientações sanitárias atuais. Para quem não pratica, pode iniciar com movimentos já conhecidos. Adapte a sua rotina com exercícios em casa, com movimentos conhecidos. Pode utilizar artefatos que tem na sua casa, um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, para criar uma carga um pouquinho mais acentuada. Isso não vai ter problema nenhum. É só a gente ter o bom senso de não extrapolar, né? Tem parâmetros, a ciência do exercício parametra isso já com bastante propriedade, mas o bom senso sempre cai bem.
E a gente tem que pensar também, Paula, que o ser humano é um ser holístico, ele é íntegro, ele não é só físico, ele é mente também. Então, corpo e mente precisam trabalhar adequadamente. E a gente consegue ter a interferência de um no outro. Ou seja, o que eu quero dizer? Se você se mantiver fisicamente ativo, certamente os seus aspectos mentais, emocionais, de depressão, de resiliência, com certeza a gente vai conseguir, através de uma prática de exercício físico, passar por esse momento de uma forma muito mais tranquila. Porque a gente sabe o potencial do exercício em diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Então a gente se beneficia com o exercício em todos os aspectos, não só no físico, mas também no mental. Então a dica é não pare. Né? Tem um ditado popular que fala corpo são, mente sã. Então vamos reforçar isso nesse período onde existe muita angústia, muita ansiedade. Importantíssimo a gente fazer esse exercício. Eu queria muito te agradecer, Thiago, pela oportunidade da gente estar podendo trazer essas informações para a nossa população, trazer conhecimento que sempre é bom e importante. Muito obrigada mesmo. Imagina, Paula, eu que agradeço, é uma satisfação, é um prazer poder falar do exercício físico, algo que eu amo e eu sou apaixonado, e disponho, estou à disposição para o que precisar aí para falar desse tópico tão interessante. Obrigado. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram perguntas também, que interagiram. Nós vamos continuar com essas lives. Acho que está chegando mais uma pergunta, o Itamar colocou aqui. Manda um abraço a Luciana Honorário, tá mandando um abraço a Luciana, que tem aí nos acompanhado nas lives, uma pessoa bem atuante. Manda um abraço para ela também, ela está te mandando um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Thiago, e até a próxima, gente.